Paz de Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Shalom, Adonai. Que o grande Deus de Israel esteja sobre todos vocês e sobre nós. Nós pedimos a permissão ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para adentrarmos na presença do Pai, no seio, no meio da sua casa, da sua família, trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de cura, uma mensagem que liberta, transforma, converte, ressuscita e confirma aquilo que você e eu estamos precisando hoje, ouvir da parte de Deus. É muito bom te encontrar aqui todas as segundas, quartas e sexta-feiras. E quando Deus nos orienta a entrarmos em outros dias. Convido a vocês a convidar os seus amigos internautas, os seus amigos, irmãos e familiares e parentes, os conhecidos, nas redes sociais. Vamos utilizar as redes sociais como uma rede para lançar e pescar homens e mulheres para Cristo Jesus. Essa é a finalidade da igreja. Ide e pregai o Evangelho de Deus a todas as criaturas da terra. Amém? Que Deus possa te trazer paz. Não somos melhores, superiores, mais especiais do que ninguém. Somos apenas pessoas humanas que muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas temos que amar a quem erra, amar a quem escorregou, a quem caiu, a quem pecou e perdoar. Esse é o Evangelho de Cristo, perdoar e amar. Eu não sei como você se encontra agora, não sei como está a sua família, o seu ministério, sua vida espiritual, saúde, ou profissional, ou financeira, ou familiar. Mas este culto vai falar ao meu e ao seu coração. Existem homens e mulheres sofrendo, e a finalidade do momento da palavra não é pregar religião, não é dividir as pessoas, trazer discórdia, não. A finalidade do momento da palavra é unir homens e mulheres a Jesus Cristo de Nazaré. A cidade onde você mora, o país, o estado, o bairro, procure uma igreja, procure o seu pastor, converse com o pastor, converse com a esposa do pastor, converse com os pastores e se apresente que você é uma pessoa aberta a ouvir o Evangelho de Cristo. Não somente fique nas redes sociais, não faça apenas da rede social a sua igreja. Momento da palavra, fico honrado em ter todos vocês aqui, às segundas, quartas e sexta-feiras. Mas é importante você orar a Deus, procurar um ministério sério, um ministério de responsabilidade, um ministério
pastoral, que o pastor seja um homem de Deus, marido de uma só esposa, um bom pai, um bom conselheiro, um bom amigo, para que você possa aprender o Evangelho de Cristo. Procure uma igreja séria. Existem pessoas sérias, existem homens e mulheres aí, aonde você mora, que ainda e não vão se prostrar a Babilônia, a Baal e nem a Mamon. O momento da palavra é para te fortificar. Naquele momento em que você está em sua casa, no seu trabalho, no trânsito, aí na rodoviária, no aeroporto, em algum lugar, e você está ouvindo esse programa. Mas você precisa de um pastor, de uma igreja, para te ajudar. Shalom Adonai. Vamos orar agora. Vamos pedir a Deus agora que possamos entrar em espírito de comunhão com Jesus Cristo de Nazaré, intimidade e comunhão com nossos irmãos. Amém? Shalom Adonai. Meu Pai amado, meu Pai querido, eu apresento a minha vida, a minha família Castilho, que é a tua família. Eu apresento homens e mulheres espalhados nesses 4 cantos deste planeta chamado Terra. Pai, use os meus lábios, use da minha simplicidade e humildade, para que eu possa trazer uma palavra para a minha vida, a minha família e essas pessoas. Que hoje a cruz que muitos levam, que muitos carregam, seja, meu Pai, ajudada todo o tempo a ser suportada pelo Cristo Jesus. Esta cruz que esta mulher e que este homem têm enfrentado todos os dias não é uma cruz para matar, mas é uma cruz para transformar e converter este homem e esta mulher. Entregamos esse culto ao Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja. Você que está com a Bíblia aí, vamos abrir a palavra no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. 1 Pedro 4, 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Meu irmão e minha irmã, portanto, também os que padecem, os que sofrem, os que gritam, os que são perseguidos, os que padecem, que estão sofrendo, os que estão sendo humilhados, os que estão sendo confrontados, segundo a vontade de Deus. Olha a interpretação, segundo a vontade de Deus. Você pode estar sofrendo, você pode estar padecendo, você pode estar sentindo dores, porque você está fazendo segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas. Deus vai recolher, Deus vai receber a minha alma e a sua alma. Deus vai guardar as nossas almas. Todo homem e mulher que padece, que sofre, que é perseguido, que é humilhado, que é humilhada, por seguir segundo a vontade de Deus, Deus recolhe as almas, Deus fortalece as almas. O tema de hoje, suportando a cruz. Suportando a cruz. Sabe, igreja, eu não sei o tamanho da cruz que você está levando e suportando. Muitas vezes as pessoas confundem cruz com aflições, com lutas, com tribulações. Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho um carro velho
Isso não é uma cruz, irmão. Às vezes as pessoas falam, eu tenho um sapato velho. Isso não é uma cruz. Às vezes as pessoas falam, minha roupa é velha. Isso não é uma cruz. Ah, está faltando dinheiro. Isso não é uma cruz. Ah, eu não tenho hoje tudo o que eu quero materialmente. Isso não é uma cruz. Ah, eu não consigo dormir de preocupação. Isso não é uma cruz. Isso são lutas, isso são aflições. A Bíblia diz que podemos passar aflições, mas teremos bom ânimo, bom ânimo. A cruz que eu quero falar para você e para mim é a cruz de suportar o evangelho que muitas vezes está sendo mal apresentado por alguns ministros do evangelho. Ainda existe apóstolos, pastores, bispos, evangelistas, missionários, homens e mulheres de Deus na terra que pregam o evangelho genuíno. Mas em nenhum momento, nenhum apóstolo pregou que o evangelho de Cristo era indolor. Indolor, sem dor. Não existe isso. O evangelho de Cristo é com dor, igreja. Este evangelho que muitas vezes as pessoas estão pregando, vem a Cristo porque é indolor, não tem dor, é mentira. Jesus Cristo, ele levou as nossas dores, nossos pecados na cruz. Jesus Cristo levou as nossas iniquidades, nossos erros, nossas falhas na cruz. Ele sentiu as nossas dores, ele levou as nossas dores. Mas em nenhum momento Jesus disse que nós íamos ficar sem sentir dor. A dor que Jesus levou são aquelas dores insuportáveis que só ele pode ter sentido na cruz do Calvário. Este evangelho que prego aí, que não tem dor, isso é mentira. Isso é evangelho de utopia. É evangelho motivacional. Ah, vem a Cristo, que é o evangelho indolor. Mentira, mentira. Dói, meu irmão. Carregar a cruz dói. Já disse, você está carregando algo. Mas a palavra de Deus nos revela que ele não entrega uma cruz insuportável. Deus não entrega uma cruz a mim e a você que não possamos levar. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque hoje uma serva de Deus mandou uma mensagem para mim, falando sobre a cruz, e confirmou o que Deus botou no meu coração através desta mulher que me passou uma mensagem sobre a cruz. Muitas vezes, irmão, você está carregando uma cruz que não é sua. Você não pode carregar algo que não é seu. Você está querendo carregar a cruz do mundo. A cruz do mundo não é minha e não é sua. A cruz que nós temos que carregar é uma cruz suportável. E muitas pessoas estão erroneamente traduzindo cruz como se fosse carro velho, carro com pneu careca, andar de ônibus. Isso não é cruz. Isso não é cruz. Ah, o meu carro quebra. Isso não é cruz. Eu tenho que suportar essa cruz. Isso não é cruz. Ah, um filho drogado, um marido adúltero. Isso não é uma cruz que você pensa que isso é uma cruz. São aflições. São aflições. São lutas. Lutas e aflições é diferente de cruz. Cruz significa você suportar o que Jesus te ensinou no Evangelho da Redenção, no Evangelho da Cruz. O que é que significa eu tenho que suportar essa cruz? É o desemprego? Isso não é cruz. Desemprego nunca foi uma cruz.
Nunca foi. O desemprego são dias maus, são aflições, são escassez, são provas que Deus faz. A cruz que Deus fala na Bíblia é você suportar as palavras que Jesus ensinou no Evangelho da cruz, o Evangelho da redenção, que muitos não querem mais o Evangelho da redenção. O que é suportar a cruz? É suportar a quem não te ama e você tem que amar. A suportar a quem te ofende e você não pode ofender. A perdoar a quem te maltrata o tempo todo e você tem que perdoar. E muitas vezes você tem que estender a mão para quem está querendo te matar. Isto é a cruz. A cruz é quando alguém te faz um convite a você. Vamos ali, porque você vai ganhar uma mala de dinheiro e vai resolver tudo. Aí você pergunta, como? Você vai se prostituir, você vai falsificar um cheque, vai clonar um cartão de crédito, você vai vender com nota fria, vamos assaltar um carro e vender a carga roubada. Isso é renunciar, isso é suportar a cruz, é suportar a falta de dinheiro, mas não se corromper. É suportar a falta de dinheiro, mas não se prostitui. Hoje eu estava lendo os noticiários no Brasil, nos jornais, na internet. Uma jovem brasileira foi para Portugal, mãe tinha uma criança com drogas ingerida no estômago. E ao chegar em Portugal, ela morreu, porque a droga explodiu dentro do organismo dela. Ela não suportou a cruz. Ela, pelos depoimentos, estou falando o que eu li. Ela era uma menina de programa, ela vendia o corpo dela. Através do sexo, ela fazia a sobrevivência dela. Então ela não suportou a cruz. Ela se prostituiu, ela vendeu o corpo dela. Ela usou o corpo dela como mula, como transporte de droga. Foi para Portugal e morreu, explodiu a droga e ela morreu de overdose. Isto é não suportar a cruz. É falar, eu tenho que ganhar dinheiro de qualquer jeito. É não suportar a cruz. É este evangelho que eu estou falando a você, que é o evangelho sério, que é o evangelho da redenção. A cruz que Deus entregou a mim e entregou a você é suportável. Como é suportável? É alguém tentar te seduzir sexualmente para você adulterar. Isto é uma cruz ali que você vai ter que suportar. Você vai ter que falar, não, eu tenho uma cruz sobre a minha vida. A cruz de dizer não. Porque a sua carne ela vai querer falar sim. A sua carne vai dizer, ela é linda, ele é bonitão, ele é saradão, ela é saradona. É apenas uma relação sexual a 2, ou a 3, ou a 4. E essa cruz que você carrega, a cruz da santidade, ela muitas vezes ela dói. Ela dói. A cruz da santidade tem hora que ela dói. E não pense que a cruz é indolor. Não existe o evangelho sem dor. O evangelho de Cristo é com dor. É com dor. Porque foi com dor que ele salvou a você. O evangelho de Cristo é sangue. Foi com sangue que ele salvou você e a mim, para que nós não viéssemos mais a sangrar e nem a trazermos dores para nossas vidas. Então você tem que discernir que seu carro velho, ou andando de carona, ou falta de dinheiro, isso não é cruz. A roupa velha, isso não é cruz. Os pratos usados, já arranhado, isso não é cruz. A roupa de cama velha, isso não é cruz. A casa velha, isso não é cruz. A falta de dinheiro, os débitos atrasados, os compromissos atrasados, e virou débito, isso não é cruz.
Isso são aflições. A Bíblia diz que nós teremos aflições, mas teremos bom ânimo. Então você tem que ser um cristão inteligente. Você tem que ser um cristão pensativo no que Deus está querendo que você pense. A cruz que deu para você, que Deus deu a você e a mim para carregar, resume-se em uma frase: negue a você mesmo. Essa é a cruz. Negue a você mesmo. A cruz que Deus está falando aqui é não cometer suicídio. É não cometer suicídio. Você tem que suportar isso. Porque o mundo vai falar a você: tira a sua vida, vai apagar tudo, você vai acordar em um paraíso. Mas você vai lembrar que você tem uma cruz que você carrega. A cruz que Jesus te ensinou. Você não pode cometer suicídio, porque senão você vai ao inferno. Esta é a cruz que Deus te ensina. Negar a você mesmo. Renúncia. Isso mesmo, irmã. Renúncia. Renúncia. Muitos estão confundindo cruz com cruz. A cruz que você tem que carregar é a cruz da verdade. É na hora para você se beneficiar, você falar: vou ter que mentir. Você não está suportando a cruz. Qual é o evangelho da cruz? Não adultere, não minta, não cobice a mulher do próximo, honre a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não matar, não roubar, não mentir. Esta é a cruz que Deus botou você para suportar. Honrar a pai e mãe, honrar a pai e mãe. Isto é cruz, isto é cruz. E existem pessoas criando uma cruz que não é verdade. O desemprego não é cruz, falta de dinheiro não é cruz, doença, enfermidade não é cruz. Marido adúltero, mulher adúltera, filho drogados, algum parente no homossexualismo, isto não é cruz. Isso são aflições, são dias maus. Cruz é você suportar tudo nos mandamentos de Deus, como a irmã escreveu aí agora, nos mandamentos de Deus. Quando você lembrar: a minha cruz está difícil, é porque você está encaixado no Cristo da cruz, no Cristo do madeiro. Amar a quem não te ama, a suportar a quem não te suporta, a perdoar a quem não te perdoa. Se você está com os compromissos atrasados, está desempregado, morando de favor, está vivendo uma enfermidade que para o mundo é incurável, isto não é cruz. São aflições, são dificuldades, são lutas, são provas e muitas vezes são tentações. Em nenhum momento Deus disse a Jó que aquilo era uma cruz. O que Jó passou não foi uma cruz da lepra. O que Jó passou foi aflição, foi provação de Deus e tentação do inimigo. A cruz que Jó teve que suportar não foi a lepra, não foi a morte dos filhos, não. A cruz que Jó teve que suportar foi não amaldiçoar o Deus dele e tirar sua própria vida quando a esposa dele mandou. A cruz que Jó teve que suportar foi não cometer o suicídio quando soube que os filhos morreram, que o dinheiro acabou, que a lepra chegou. Essa foi a cruz que Jó teve que suportar, negar a ele mesmo. Então eu estou aqui para te trazer uma palavra de felicidade hoje a você. A cruz que Deus te entregou é suportável. É só você obedecer sem sacrificar. A cruz, se você sacrificar, ela vai te machucar ao ponto de te matar.
A Bíblia nos revela que é melhor você obedecer do que sacrificar. Então, se você está desempregado, sem dinheiro, morando de favor, está com enfermidade, o casamento está ruim, os filhos não estão bem, a esposa, o marido, isso não é cruz, isso são aflições. Depois das aflições vem o quê? Bom ânimo. Então, Deus tem bom ânimo após essa aflição aí e aqui. Mas Deus está querendo hoje falar sobre a cruz. A cruz que você tem que suportar é você morrer para você e nascer para Cristo. A cruz que você tem que suportar é quando alguém virá para você, filha, mulher, sexo feminino, e falar, tem um programa ali agora. Você vai dormir com o cara, você não vai nem saber o nome dele. Você vai com outro nome, você inventa um nome de guerra, você vai ganhar tantos mil dólares, tantos mil euros, tantos mil reais. Aí você vai lá e vende o corpo e recebe um dinheiro. É não suportar a cruz. Não suportar a cruz é botar uma roupa indecente, imoral, para conquistar alguém para você namorar, noivar ou casar. Isso é não suportar a cruz. Não suportar a cruz é estar na rua, ver um gatão, uma gatona e não aguentar ir para um motel como se fosse uma prostituta. Isso é não suportar a cruz. Suportar a cruz é você ser a verdadeira filha, o verdadeiro filho de Deus. Suportar a cruz é o que o apóstolo Paulo nos ensina. No pouco eu fui fiel a Deus. E no muito eu fui fiel a Deus. Suportar a cruz é o que o apóstolo Paulo ensina a nós. Aprendeu a viver no pouco e aprendeu a viver no muito. Suportar a cruz é quando tiver pouco, você honrar Deus com a verdade. Suportar a cruz é quando tudo está sobrando, chegou as bênçãos, você está bombando, você está multiplicando tudo, mas está suportando a cruz, não está se envaidecendo, se corrompendo, não está de nariz empinado, de sapato alto, de nariz empinado. É suportar a cruz. Deus, muitas vezes, nos prova de tal maneira que nós não entendemos o que Deus está querendo fazer. Deus, às vezes, ele nos tira o dinheiro, a saúde, toca em alguma coisa. Isso são aflições, isso são lutas. Suportar a cruz é muito além. Suportar a cruz é não se corromper, não se prostituir. Suportar a cruz é ter um desejo imoral, um desejo que não é santidade e dizer não. Suportar a cruz é alguém te convidar para uma reunião de entrevista do trabalho dos sonhos. E lá, quem estiver te entrevistando, te dá uma cantada, te dá uma seduzida, para te levar para a cama, para você conseguir um emprego. E você prefere ficar desempregado, voltar para casa desempregado, voltar para casa de bolso vazio, financeiramente, mas dizer não. Isso é suportar a cruz. Aí na volta para sua casa, Deus enche você com azeite e resolve tudo o que você precisa, porque você suportou a dizer não ao pecado. Suportar a cruz é alguém te convidar para você ser falso testemunho na justiça. A Bíblia nos revela, não seja falso testemunho para ninguém. Suportar a cruz é dizer não quando tem que dizer não a mais quem você ama. Suportar a cruz é quando um filho te pede algo que não deve, que não é honesto, e você tem que dizer não, e seu filho chorar na sua frente. É suportar a cruz. Eu tenho que ensinar o meu filho que Deus mandou eu dizer não. Suportar a cruz é você estar ali triste, abatido, deprimido, e chegar lá um espírito de porco, um endemoniado, com um cigarro de maconha, uma pedra de crack, uma cocaína, uma heroína, um copo de vinho, um uísque, uma cerveja, e fala, uma lança perfume,
Experimenta aí. Você vai viver os minutos de paz. Você fala, não. Jesus, olha como Jesus suportou a cruz. Ofereceu a ele uma droga para ele ficar anestesiado. Todos os criminosos que iam à cruz, eles tomavam uma droga para anestesiar o corpo mais e sentir menos dores. Ofereceram a mesma droga que ofereceram aos dois que estavam com Cristo na cruz. Mas Cristo disse não, nem para tirar dor. Cristo aceitou o anestésio da droga. Isto foi suportar a cruz. Suportar a cruz foi Cristo negar a droga para não sentir dor. Ele falou, eu tenho que suportar. E Cristo, ele poderia, me dê a droga, que vai anestesiar mais, vai aliviar mais os pregos, a coroa de espinho, as chicotadas, as humilhações emocionais e espirituais, que o diabo ficou na mente de Jesus. Ele não tomou nada. Isso é suportar a cruz. Esse é o evangelho de Cristo, é lindo demais. O madeiro, aquele madeiro que Cristo levou, não foi a cruz dele. Muitos, pastor, Cristo levou a cruz dele. Ele não levou. Cristo nunca teve cruz dele. Ele levou a minha cruz. Ele levou a sua cruz. A cruz que Cristo levou não foi aquele madeiro. Foi ele negar a um anestésio para tirar as dores. Foi ele negar Satanás 40 dias no deserto. Isto é cruz. É você não mentir. É você não se drogar. É você não ficar chapado para passar as lutas. Ficar adormecido em psicotrópicos, em álcool, em maconha, em cocaína, em cigarro, em êxtase, em pedra de crack. Como se fosse um lunático. A cruz que você tem que suportar é a cruz que Jesus te ensina. Sim, sim e não, não. Falta de dinheiro não é cruz. Marido adúltero não é cruz. Esposa rixosa não é cruz. Filhos nas drogas não é cruz. Homossexualismo não é cruz. É pecado, aflições, atribulações. Cruz é quando você tem um confronto da verdade e da mentira. Cruz é quando você tem um confronto da ética e da antiética. Cruz é quando você tem o confronto da moral e da imoral. Cruz é quando você está passando todas as lutas na vida, mas você só tem uma palavra, é a verdade. Mesmo que esvazie mais os seus bolsos, mesmo que sua mesa diminua a farinha e o azeite, mesmo que os débitos venham a crescer, mas você não nega e não se corrompe para pagar débito. Existem pessoas hoje morando em mansões. Mansão não é pecado. Quando Deus dá é bênção. Casa velha não é castigo. Quando é casa velha que Deus deu é bênção. Uma cruz que é insuportável é morar numa casa de um lindo condomínio de luxo na cidade, fruto de corrupção. É insuportável essa cruz. O travesseiro fura. O travesseiro vem pregos de peso de injustiça. Mas quando você passa por todas as lutas, quando o marido é adúltero, isso não é cruz. Cruz é quando o marido é adúltero e alguém chama você para adulterar, a sua cruz entra em ação. Eu não posso adulterar porque eu tenho a cruz da verdade. Cruz é quando a esposa adultera e o marido fala, eu vou ter que devolver do mesmo jeito. Não, eu tenho uma cruz que eu não posso adulterar. Cruz que nós temos que levar é não devolver com a mesma moeda do pecado. Isto é cruz, irmão. Ela é suportável. A cruz que muitos estão levando e diz que não está aguentando é porque tem pecado.
é porque tem iniquidade, é porque tem brecha com o inimigo. Se a cruz é insuportável, é porque tem coisa errada. Mas existe momento que a luta que você passa e você não está pecando, tem hora que ela fica insuportável. É verdade, para mim e para você. Mas se nós temos a cruz da verdade, nós vamos suportar as noites frias, os dias quentes. Porque essa cruz, ela pode doer em mim e em você, mas é suportável. E quem suporta não mentir, quem suporta não se prostituir, quem suporta não se corromper, quem suporta não adulterar, quem suporta não perseguir ninguém, a cruz é suportável, a dor é suportável. Quando você vê alguém que tirou sua própria vida, cometeu o suicídio, é porque saiu da cruz de Cristo e entrou na cruz do mundo. Queria Cristo só por dinheiro, queria Cristo para ter marido rico, mulher rica, marido bonito, mulher bonita. Tem muita gente que está desistindo de Cristo porque não engravidou. A cruz é conveniente, a cruz é conveniência. O evangelho de Deus não é indolor. O evangelho de Deus é com dor. Esse evangelho que estão pregando aí, venha que Deus não vai deixar você sentir dor. Mentira! Tem hora que sua pele vai doer. Tem hora que sua carne vai doer. Tem hora que seu coração vai doer. Quando você vai ter que dizer não. Não para a sua vontade. Vai doer. Esse negócio de indolor, isso é coisa do diabo. Vai doer. Meu Deus, que oportunidade que eu tenho de sair nas colunas sociais. Que oportunidade eu tenho de ter esse emprego. Quantas pessoas nas televisões, nos cinemas, estão dando seus depoimentos hoje que fizeram o teste do sofá? Quantas pessoas, não todas, toda regra tem sua exceção, não estou generalizando, quantas pessoas famosas hoje fizeram o teste do sofá na televisão, no teatro, no cinema? E quantos testes de sofá tem nos bancos, nos comércios, nas entrevistas de emprego? Abre as pernas para ter um emprego. Não faça teste do sofá. Isso é não suportar a cruz. Olha, meu irmão e minha irmã, conseguir um bom emprego, conseguir um bom trabalho, é suportar a cruz, é negar o teste do sofá. Ter um ministério grande, com várias famílias, não pode pecar. Tem que suportar apacentar 2 pessoas, 10 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. Você tem que suportar o povo, o pequeno povo que você tem. Aí se você não suportar essa cruz, você vai trazer para a sua igreja, para seu ministério, os cantores gospel, o sincretismo, a idolatria, a predestinação, o judaísmo, e vai vender tudo de judaísmo dentro da igreja. Aí o ministério humanamente vai bombar. Não suportou, não suportou. Suportar a cruz é crescer o ministério dia a dia como Deus quer. Suportar a cruz é ter uma empresa que de repente pode bombar de um dia para o outro, comprar carga roubada e vender mais barato do que a fábrica. É não suportar a cruz. Suportar a cruz é dar a César o que é de César. Chegaram para Jesus. Jesus, estão cobrando imposto e eu tenho que pagar? Jesus disse, o que é que tem do outro lado da moeda? É suportar. Tem que suportar. Suportar a cruz é quando você está ali num momento muito difícil. Geralmente vem alguém para trazer uma dor a você insuportável. A cruz de Deus não é insuportável. Ela não é indolor, ela tem dor, mas é suportável. A cruz que Cristo quer que você passe e que eu passe é muito diferente de falta de dinheiro, de marido, de esposa, de filho, de gravidez, de não ter onde morar, de não ter o que pagar, o que comer. É muito maior.
A cruz que Deus quer que você suporte e que eu suporte é não vender a nossa alma a Satanás. A cruz que muitos pastores, toda regra tem a sua exceção, não estão suportando é porque inventaram agora o tal da agenda. Eu não sou contra a agenda, irmão. Todo mundo tem que ter a sua agenda, com suas organizações, saber o que vai fazer. Uma pessoa organizada pode ter a sua agenda, mas eu vou falar de um tipo de agenda que vai ser insuportável. A agenda de um pregador, a agenda de um adorador é suportável. Vai pregar e não cobra e não sabe nem se vão ofertar. A agenda de um adorador é suportável. Vai adorar, não sabe nem se vão ofertar. Mas a agenda de quem não suporta a cruz de Cristo, pega o telefone e fala: o meu cachê é tal, a minha oferta é estipulada. É hotel de tantas estrelas, tantas toalhas, as passagens aéreas é primeira classe, eu tenho que levar o periquito, o papagaio, o vizinho, a vizinha, o parente do parente, e tem que depositar 50%, e antes de subir, que é no altar tanto. Essa cruz é insuportável. Essas agendas que estão matando muitos chamados e muitos escolhidos. Mas a cruz que é suportável é você ir pregar sem estipular valor. É você ir adorar sem cobrar. A cruz que é suportável é você dormir sem ver nada, sem sentir nada, sem ouvir nada. A cruz que é suportável é você acordar e não ter sonhado com nada. Deus não ter enviado um anjo na madrugada. Deus ter feito silêncio na noite e na madrugada. E você acordar sem saber o que vai fazer. A cruz que é suportável é você colocar os pés e depois Deus colocar o chão. Essa cruz é suportável, porque essa cruz Deus se agrada. É dessa cruz que eu quero pregar a você. Suporte essa cruz. Suporte ela até onde Deus te provar. Suporte ela até onde Deus te levar. Não fique pensando que sua cruz é coisa material. A sua cruz é negar a sua carne. A sua cruz é negar a mentira, a imoralidade. A sua cruz que você tem que negar é porque você nasceu com a voz mais fina. Ou nasceu assim, alguém ensinou você a rebolar e alguém está falando: você tem que ser homossexual, mulher. Você tem que ser homossexual, homem. E você fala: eu nego isso. Porque na cruz Deus me libertou do homossexualismo. A cruz que você tem que suportar é quando alguém te chama: vem aqui conversar hoje comigo, que eu vou falar da vida de todo mundo. Vou fazer fofoca, calúnia. Você viu como é que tá a irmãzinha da igreja? Está devendo a todo mundo. Você viu o marido dela? Está em adultério. Você viu a esposa dele? Está em adultério. Essa é cruz de Satanás. A cruz suportável é você chamar o líder de oração, os intercessores, e falar: ó, eu estou sabendo que tem alguém ali que está adulterando. Este é o nome, este é o endereço, mas estamos aqui para clamar. Esta é a cruz. Resistir à fofoca, resistir à carneficina dentro da igreja, resistir ao genocídio contra as famílias. Essa é a cruz que Deus está ensinando a você. Suporte. A cruz que Deus está ensinando a você: não empreste os seus ouvidos à fofoca, aos demônios. Não empreste a sua boca a palavrões. A cruz que você tem que suportar, a cruz que você tem que aceitar é não falar palavrão. Isto é cruz, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se está saindo palavrão, porque a cruz que está dentro do coração é cruz do diabo. É cruz de perversidade. Então, meu irmão e minha irmã, você está passando alguma adversidade na saúde, nas finanças, no casamento, relacionamento, no ministério, é desemprego, é falta de dinheiro, a empresa que não está bem, é uma gravidez que não chegou, é uns filhos no pecado. Isso não é cruz.
são aflições. E aflições são vencidas. Após a aflição vem o bom ânimo. Após o choro vem o bom ânimo. Após a aflição vem a alegria. A alegria. E Deus está mandando hoje você, eu, Pastor Castilho, minha família e sua família suportar, renunciar a este mundo. Se você é cristão, se você é crente em Cristo, é evangélico em Cristo, você é suportável o que você passa. Você pode suportar, você pode negar a você mesmo. Portanto, se tem alguém te oferecendo propostas, bandejas de lentilhas, a cruz que você tem que suportar é alguém te telefonar, lhe encher de desaforo, te humilhar. A cruz que você tem que suportar é alguém te chamar em público, humilhar o seu nome, humilhar sua fé, humilhar sua crença, humilhar a situação que você passa e você ali ter que interceder, você ter que perdoar, você ter que orar, você ter que exortar com amor, corrigir com amor. Isso é a cruz suportável. Mas se você não está suportando negar a você mesmo, se você não está suportando dizer a verdade, é porque você precisa agora discernir a cruz de Deus e a cruz que esse mundo oferece a nós. A cruz que esse mundo oferece a nós é a cruz da mentira. E a cruz que Deus oferece é aquela que ele foi. Pai, perdoe, eles não sabem o que ele faz. Então, se seu marido está lhe maltratando, sua esposa está te maltratando, se os seus filhos não te honram, não te visitam, não te buscam para saber como você está, se os seus pais não te amam e não cuidam de você, e você suporta tudo isto por Cristo, eu quero te dar uma notícia. Vem recompensa de Deus. Vem recompensa de Deus. Vem recompensa de Deus. Se você sabe que é lícito o que te ofereceram, mas você sabe que não convém, e você não faz porque não convém, mas é lícito, é legal, é aprovado pela humanidade, mas não convém, você está suportando. Você está suportando. Você vai ser honrado. Você vai ser honrada. Você vai ser próspero naquilo que Deus vai te honrar. Sabe, irmãos e irmãs, todo dia eu tenho que suportar a minha cruz. Eu tenho que suportar dizer não à minha carne. Dizer não ao que o mundo me oferece. Já me ofereceram, irmão, andar com pastores que têm canais de televisões. Já me ofereceram andar com pastores que têm canais de rádios. Mas pastores corrompidos pela cruz do mundo. No início da minha caminhada como pastor, me ofereceram uma cidade nos Estados Unidos. E eu neguei. No início da minha caminhada como pastor, me ofereceram uma carta para eu vir para os Estados Unidos. E eu neguei. Porque não era a cruz que Deus tinha para mim. A cruz que Deus tinha para mim era uma cruz de vias dolorosas. Não indolores, com dor. Que tipo de dor? Dizer não quando você pensa em falar sim. Dizer não quando tudo está acabando e você pode dar um sim para resolver tudo na mentira. E você tem que dar não, porque o não é que é a verdade naquele momento. Se hoje eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo, é porque eu peguei a cruz certa. Pegue a cruz certa, não pegue a cruz errada. A cruz errada pode te dar casão, carrão, homem bonito, mulher bonita, gravidez, faculdade, concurso público, emprego, dinheiro, ministério, canais de televisão, rádio, fama, lançar livros de formas pecaminosas. Eu quero ver conquistar
tudo isso que Deus tem para quem Deus quer com a cruz de Cristo. Sempre falando a verdade. Sabe, irmãos, o cristão que ele não aceita a cruz de Cristo, ele se corrompe facilmente. Ele se mela com qualquer porcaria, bandeja de lentilha. Sabe, igreja, eu venho de um evangelho que eu tenho que vigiar 24 horas. 24 horas. Eu aprendi na minha vida que quando o meu corpo dorme fisicamente, chega a hora de eu me recolher ao sono, apagar as luzes e dormir, até sonhando, Satanás tenta botar a cruz dele na minha vida, a cruz da indecência e da imoralidade. Eu aprendi que eu dormindo, eu tenho que vencer Satanás em sonhos malignos. Se você leva a cruz de Cristo e o diabo bota em seus sonhos você tendo relação sexual com homem casado, mulher casada, com prostituta, se você é visitado em sonhos, adulterando em sonhos o seu marido, a sua esposa, mas você tem a cruz de Cristo, quando você acordar, você vai jogar o joelho no chão e vai dizer: eu repreendo esse sonho, eu não quero esse sonho, por mais prazeroso que ele foi, eu não aceito. Se você tem a cruz de Cristo, quando você entra no banheiro para tomar um banho, você não se masturba pensando em outra pessoa, porque você tem a cruz da santidade. Quando você tem a cruz de Cristo, você não vai para um motelzinho com a namoradinha, a noivinha, a amante, a garotinha, antes de casar, porque você carrega a cruz, que sexo é depois do casamento. Quando você carrega a cruz de Cristo, a sua boca só fala o que o coração está cheio. Portanto, mulher e homem, cruz é morrer por Cristo, renunciar tudo por Cristo. Cruz é o que passou de ruim nunca voltar para a sua vida. Negar a cruz é negar o Egito, negar a Babilônia. É isso que é negar a cruz. Saia desse evangelho indolor. Se algum pastor te oferece o evangelho sem dor, sai fora. É seita, é sincretismo, é predestinação. Este evangelho que você tem que levar seu retrato para o pastor, botar dentro de um vaso com óleo. Esse evangelho que o pastor tem que botar roupa dentro de um vaso com óleo. Isto é evangelho de cruz do diabo. Este evangelho que você tem que subir ao monte carregando garrafas de águas minerais para ungir, depois trazer para o povo beber. Isto é evangelho de cruz de Satanás. Moisés não subiu ao monte com garrafa d'água. Moisés não subiu ao monte com estrela de Davi. Moisés não subiu ao monte para botar retrato dentro de óleo ungido. Moisés subiu ao monte de mãos vazias, mas coração cheio dele. E lá no monte, Moisés não desceu com um copinho de água mineral, estrela de Davi para vender, com livre CD para vender, apostila para vender. Ele desceu com os mandamentos de Deus. Cristão que suporta a cruz, sobe ao monte de mãos vazias e desce de mãos cheias do poder de Deus. Mulher que sobe ao monte, homem que sobe ao monte, muitas vezes sobe de mãos vazias, não tem nada, não sabe o que tem, o que vai comer, o que vai pagar, não sabe onde estão os filhos, o marido ou a esposa, não sabe onde vai morar, não sabe nada, nem a roupa que vai vestir amanhã que não tem mais, só tem a roupa do monte. Mas quando sobe com o evangelho da cruz de Cristo, desce como Moisés, cheio do poder de Deus. Saia desse evangelho indolor. O evangelho de Deus tem dor, meu irmão. Eu não estou falando dor de predestinação, não, de se cortar
bate, navalha de chicotada, dor na alma de dizer não à prostituta. O evangelho de Cristo, irmão, há muitos anos atrás eu era empresário no Brasil, eu era comerciante. Eu estava em uma feira em São Paulo, saí da Bahia, fui para São Paulo e naquela viagem minha esposa não foi, e nem meus filhos. Minha esposa reservou um hotel ali na Paulista e eu fui. E quando eu cheguei naquele hotel, um hotel de 3 ou 4 estrelas, um hotel muito bom, e São Paulo estava engarrafado de feiras e congressos de indústrias, e eu fui participar, eu era comerciante. Eu não era pastor ainda, eu estava já nos caminhos de Deus, estava na igreja, sendo preparado para Deus me fazer essa obra que fez e tem feito e vai fazer, para a honra e glória dele. E eu estava ali na Paulista, e quando eu cheguei para fazer o meu check-in no hotel, o funcionário que é do hotel, um hotel luxuoso, irmão, luxuoso, de 4 estrelas, aqueles candelabros descendo, os porteiros pareciam smoke. Todo mundo que entrava era doutor para o porteiro. Porque quem vai que é para o hotel e que é de 4 estrelas, logo é doutor. E não é doutor nada. Às vezes não é nada. Às vezes é prostituto ou uma pessoa boa. Tudo bem. Quando eu entrei, que eu fui pegar a minha chave, o funcionário olhou para mim e disse: o senhor quer olhar esse livro? Que livro? Ele mostrou a mim e a um outro. Um book de meninas. Meninas novas. Com rosto de crianças às vezes. Adolescentes, outra com o rosto de pessoas mais de 20 e poucos anos. Só escolhe uma que a gente liga e ela vem. Falei, o quê? O senhor pode escolher. Agora, ela não pode entrar pela porta, aquela porta giratória. Ela vai entrar pela garagem, vai pegar o elevador da garagem e vai para o seu apartamento. Falei, não, meu irmão, muito obrigado, eu não quero não. Fazia fila para escolher as meninas naquele hotel. Aí eu pedi a minha esposa para me tirar daquele hotel e me levar para outro hotel do outro lado da Paulista. Um hotel mais luxuoso ainda. Mas era um hotel mais bem localizado. Que ali eu falei, isso aqui é um prostíbulo. Quando eu cheguei lá, pior ainda. Quanto maior o luxo, mais o book era chique. Eu falei, o que é isso? Eu neguei. Esse é o evangelho da cruz. Porque a minha carne é humana. A minha carne poderia falar, uma menina de 19 anos, 16 anos, 17, 18 anos, você escolhe a cor dos olhos, você escolhe a cor da pele, você escolhe a silhueta, você escolhe o corpo, você escolhe o formato dos dentes. Eu disse, não, sou cristão e bem casado. Sabe, irmão, esse é o evangelho da cruz. É o evangelho de não aceitar as bandejas de lentilha. E aí vê um bocado de endemoniado. Estou numa fase boa. Que fase boa? Estou pegando todo mundo. O evangelho de Cristo não é o evangelho de ficar. Fica com hoje, fica com outro amanhã. O evangelho de Cristo é de dor. É de dor. É suportar. A carne quer, mas o espírito não quer. Aleluia! A carne quer, mas a alma não quer. Oh, glória! Até o ponto que quando oferecerem os book a vocês, sua carne nem vai mais arrepiar por mulher nua. Certa feita eu estava em Belo Horizonte, em BH, com um grande amigo meu. E ele me convidou e fomos para uma feira hospitalar. Chegamos lá e eu cheguei naquela feira. E eu falei com meu amigo à noite, rapaz, eu tô com uma fome. Ele falou, rapaz, calma que nós vamos comer. E esse amigo meu não era um cristão. E eu, um cristão. Eu começando a caminhada, irmão. Nos anos 90, eu aceitei Jesus em 93. Eu novo na fé. Mas nem tudo é demônio, irmão. É caráter. Tem muita gente que vive na cruz da falta de caráter. Você tem que ter a cruz do caráter de Cristo. E ele me levou para jantar de madrugada em Belo Horizonte, BH, minha terra, Minas Gerais. Olha o testemunho que eu vou lhe dar, não é nenhum testemunho, testemunho. Eu cheguei, eu com 2 filhos já, minha esposa ficaram aqui na Bahia com meus filhos. Quando eu cheguei, irmão, na frente daquele restaurante, falei, que restaurante estranho, as luzes apagadas.
mandaram entrar, cobravam consumação. Era a consumação mais cara da boate de Belo Horizonte. Não vou falar o nome por questões éticas, que não vai edificar. Eu não falo nomes, eu falo as práticas. Eu não falo o nome de pastores e de denominações, eu falo as práticas. Aí chega onde for. Quando ele me empurra, nem cobrar, eles cobraram, porque o capeta é assim. Pro cara pecar, nem cobra. O primeiro cigarro de maconha é de graça, a primeira cocaína é de graça, a primeira prostituta é de graça. Sempre tem alguém para pagar. Depois ele toma. E muito mais. Quando eu entrei, era uma boate de strip em Belo Horizonte. A maior boate da América Latina era em Belo Horizonte, na minha terra, Minas Gerais. Que tristeza. Quando eu entrei, homens casados com a esposa, homens, marido e mulher, que estavam no nosso congresso hospitalar, levavam suas esposas. E as mulheres daquela boate, a mais vestida que estava, de calcinha, fio dental, todas peladas, nuas, ficavam nas paredes, naquelas aranhas, naqueles ferros dançando. Os garçons homens vinham todos arrumados, de camisas compridas e paletós. E eu falei, rapaz, eu não posso ficar aqui, eu sou um cristão, sou casado. Mas eu estava com tanta fome que eu tinha entrado e eu não estava no meu carro, eu estava andando no táxi com ele. E naquela boate em Belo Horizonte, teve uma hora que eu falei, eu quero comer alguma coisa. Peguei meu telefone, aqueles Motorola antigos, aqueles telefones tijolão. Liguei para minha esposa de dentro da boate. Falei, meu amor, que toda noite eu ligava para poder orar. Quero orar contigo e os meus filhos. Meu amor, eu estou dentro de uma boate de strip. Eu pensei que era um restaurante e me trouxeram para uma boate de strip. Você ore, clame pela minha vida. Não para eu não cair, porque eu não ia cair pela vergonha que eu estava me sentindo ali dentro. Pedi um sanduíche, um misto, nunca me esqueço. E comi um suco de laranja. De repente, meu irmão, aquela boate, o inferno já estava aberto, né? Satanás apareceu. Apareceu uma jovem nos anos 90, que saía nas revistas famosas no Brasil e no mundo, de mulheres nuas. Aquela menina, estatura mediana, veio com aquela roupa que boxeador entra no ringue, aquela roupa que tampa-se a cabeça, você sabe. E veio e dançou. E o apresentador disse, atenção, atenção, quem está entrando é a Manequim, famosa nacionalmente. Uma menina baixinha, pequenininha, linda, linda. Nem bote os nomes aí, irmão, para você não expor as pessoas e não é nem que você está pensando. Não peque não, não escreva nome aí não. E de repente, igreja, aquela menina ficou nua, pelada, só de calcinha, rodeando as mesas. De repente, veio na minha mesa o homem que apresentava ela, na minha mesa, no meio de mais de 500 pessoas, ou muito mais, veio na minha mesa e disse para mim, ele com o microfone de lapela, ela é sua, ela é sua. Eu falei, o quê? Ela é sua. Pagaram para você. Quando eu olhei, meu amigo, sem eu saber, pagou aquela mulher para mim. E ele disse, nos anos 90, com preservativo, com camisinha, é mais barato. Sem preservativo, é mais caro. A AIDS estava bombando no Brasil. A AIDS estava bombando no mundo. E de repente eu falei, não, eu não quero nem com camisinha e nem sem camisinha. Meu amigo me chamou e disse, é sua, rapaz. Ela é sua. Eu estou dando a você. Você não vai pagar nada. Eu disse, eu não quero, eu quero ir embora daqui. Peguei minha conta e dividi, pegamos um táxi e fomos embora. Ele estava embriagado. Quando chegamos em um hotel em Belo Horizonte, na suíte que nós revezamos, tinha 2 camas grandes. Ele olhou para mim. Vamos pegar a chave na portaria. Quando eu chego na portaria do nosso hotel, quem está ao meu lado? Com um homem deste tamanho, gordo, barrigudo. Nada contra os barrigudos, porque eu estou com a barriguinha também e tenho que tirar. Mas era um homem todo maltratado, o rosto dele estava todo sujo, estava acabado.
a menina que me ofereceram. Ela estava ao meu lado, pegando a chave. Olha o que o diabo fez, me botou na boate, me deu a menina. Eu não disse sim, eu disse não. E botou ela do meu lado no check-in do meu hotel. Eu olhei para ela e fiz. Ela nem me reconheceu, porque ela me viu no escuro da boate. Passou uns dias, eu estava já na Bahia com meu amigo. Eu, a minha esposa e a noiva dele. Em um restaurante em Salvador. Ele bateu na mesa, na frente da minha mulher e da noiva dele, que hoje é a esposa dele. E disse, eu não conheço na terra, aparentemente, um casal como Castilho e Josane. Eu falei, você sabe por quê você está falando isso? Porque você viu eu dizer não naquela noite a uma prostituta que você quis me pagar. Falei na frente da minha esposa. Mas aquilo foi o mínimo que você viu. Eu sou muito mais fiel do que isto. Porque no secreto, onde o meu amigo não está, eu tenho que honrar o meu Deus. Então, meu irmão, eu neguei a cruz de Satanás e suportei a cruz de Cristo. Uma menina linda, de calcinha, espida, saía nas revistas de nudez do mundo. Eu não aceitei. E eu me sinto melhor? Eu me sinto mais santo? Eu me sinto mais usado? Não. Eu não fiz nada mais e nada menos da minha obrigação, do meu dever de cristianismo, de bom marido, de bom pai, de bom filho, de bom amigo, de bom pastor. E Deus não me deve nada, eu que devo a Deus tudo. Estão te oferecendo algo ilícito? Você vai ver a cruz que você tem agora. Se é de Deus ou é de Satanás. Se é de Deus, você vai suportar. Pode doer. Você pode estar com vontade de fazer algo, porque sua carne quer arrumar um emprego de qualquer jeito, salvar a empresa de qualquer jeito, fazer um transplante de um órgão, furando a fila, mandando matar alguém, mandando matar uma pessoa, tirar uma córnea, tirar um rim, comprar um órgão interno no mercado de corrupção que é da internet, que vende órgãos internos. Negue a você mesmo. Morra por Cristo, mas não fique vivo pelo mundo. Viva por Cristo e morra para o mundo. Se você tem cruz de Cristo, é suportável. O seu marido volta, sua esposa volta, teus filhos voltam, tuas finanças voltam, tua saúde volta, os débitos são pagos, a cura chega, o casamento é salvo, a empresa é salva, o emprego é restituído, o emprego é salvo, o ministério é salvo, a casa é salva, a família é salva. Fique com a cruz de Cristo. Ela não é indolor, ela é dolorosa. Nas vias da cruz de Cristo teve dor, mas você jamais vai sentir a dor que Cristo sentiu no Calvário. O que você vai sentir é uma dor que para você é insuportável, mas você vai descobrir logo logo que não doeu tanto quanto você pensou, porque o remédio, a restituição, a cura, o milagre foi tão maior do que a dor, que você vai dizer, eu nem lembro mais se doeu na esquerda ou na direita, eu nem lembro mais o dente que doeu, eu nem lembro mais o tapa onde foi, eu nem lembro mais o valor que eu perdi, eu nem lembro mais as noites mal dormidas, porque a cruz é suportável, a cruz de Cristo é suportável. Suporte essa cruz. A cruz não é carro velho, a cruz não é falta de dinheiro, a cruz não é problema no casamento. Isso
tudo é luta, é tribulação, é dias de aflição, mas tem bom ânimo, que isso tudo vai acabar com a bênção de Deus. A cruz que Deus quer que você suporte é a cruz de negar a você, de negar ao mundo, de negar o homossexualismo, negar a nudez, negar o sexo antes do casamento, negar a masturbação pensando em alguém em adultério. Isto é a cruz que você tem que suportar, é não cobrar para pregar o evangelho, é não cobrar para adorar. Esta é a cruz que você tem que suportar, é negar a sua carne, é negar o mundo, é negar a terra e deixar Deus trabalhar nessa cruz na sua vida. Eu vos abençoo a você suportar essa cruz. Muitos tiraram a própria vida. Hoje eu recebi uma carta de uma mulher. Ela me passou uma carta hoje, antes da live. Uma mulher casada, mãe de família, já é avó. E disse: pastor, fiz uma carta a Deus e gostaria que o senhor lesse a minha carta. Eu acordando e minha esposa me mostrando a carta daquela mulher pelo WhatsApp. Pastor, estou me despedindo de tudo. Não quero mais meu casamento. Tudo deu errado. Agora eu quero a morte. Eu vou morrer, pastor. Eu quero tirar a minha vida. Foi assim que o pastor Castilho hoje acordou lendo o WhatsApp. Uma mulher de outra nação, dizendo que não suporta mais as humilhações, que desde criança é humilhada, é sufocada, e agora disse que vai cometer suicídio. Ela fez essa carta para Deus e mandou eu ler. E eu disse, não. Aí eu fiz uma carta para ela, de Deus para ela. Eu respondi de Deus para ela. Nada justifica você tirar sua vida, nada justifica você cometer suicídio. Tudo é permissão de Deus. Você vai sair dessa luta com a grande bênção de Deus. E ela botou aquele rostinho de choro. E eu disse, seja forte, seja forte. Quem sabe você não me passou essa carta hoje. Quem sabe você não fez essa carta hoje a Deus. E está querendo cometer o suicídio. Está querendo acabar com tudo. Está querendo jogar até o próprio filho da janela. Está querendo matar o marido, a esposa e depois cometer um suicídio. Quem sabe você quer matar a sua família e depois tirar a sua própria vida. Essa cruz não é de Deus. Essa cruz é de Satanás. A cruz de Deus é gemer, gritar, chorar, clamar, mas saber que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suporte a cruz, porque quando o dia raiar, eu não sei que hora, pode ser até nessa madrugada, por você ter suportado essa cruz, você pode ter um sonho profético, um sonho de revelação, uma visitação do Espírito Santo de Deus. Ana suportou a cruz. Sara, no primeiro momento, não suportou a cruz e gerou Ismael, que não era da cruz de Cristo. Ismael não era da linhagem de Cristo. Ismael foi da cruz da carne de Sara. Mas quando veio Isaac, que Sara aprendeu a suportar, a cruz de Cristo em Sara gerou Isaac. Deixa Deus gerar Isaac. Não deixe o mundo gerar Ismael em você. Deixa Deus gerar Isaac, o seu marido, sua esposa, seus filhos, a gravidez, o emprego, a empresa, o ministério, as finanças, a saúde. Tudo é no evangelho da cruz da redenção de Cristo. Suporte tudo por Cristo. Não é por você, não é pelo pastor Castilho. Não suporte por tua família. Não suporte pelos teus filhos, por teu marido, nem por tua esposa. Suporte por Cristo, porque essa cruz é suportável.
Essa cruz é linda, essa cruz é divina, essa cruz tem bálsamo consolador, essa cruz tem chuva de providência de Deus. Jesus não voltando, até sexta-feira estaremos aqui suportando a cruz e testemunhando os milagres, porque suportamos a cruz que Cristo nos entregou. Eu deixo você com uma resposta. Você que está suportando a cruz que Cristo te permitiu você passar e eu passar, eu serei recompensado 100 vezes mais. Você será recompensado 100 vezes mais do que nós pensamos ou cremos. Deus vos abençoe. Shalom. Adonai. Deus seja contigo e com tua família. Te amo em Jesus. Suporte. A cruz é suportável porque Jesus te suportou na cruz e Jesus está falando hoje. Hoje eu vou recompensar 6 anos, 1 dia, 6 meses, 1 minuto, 13 anos, 30 anos, 100 anos, 150 anos de deserto que você passou por suportar a cruz de Cristo. Hoje chegou a minha e a sua recompensa de Deus, a misericórdia dele e as bênçãos dele. Aceite Jesus como seu único Salvador, porque Jesus está à porta, está voltando. Deus te abençoe. Shalom, Adonai. A paz de Cristo em sua vida, em sua família. Jesus te ama muito. Seja forte e corajosa. Deus não desistiu de você e nem de mim. Deus é fiel. Pai amado, Pai querido, guarde essa mulher e esse homem aonde estiver.